A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe, uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era a provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu um submatrimônio. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila, e a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo. Concluiu que era a provocação. Mais uma. Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo. Para valer. Garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí, ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação, reagiu. E ouviu espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele: violência não. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Provocações, de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936. É escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista. Com mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. É filho do também escritor Érico Veríssimo. Vamos ouvir novamente? Provocações, de Luiz Fernando Veríssimo. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos por doença e falta de atendimento.
Não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça, mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era a provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego, só conseguia um subemprego. Queria casar, conseguia um submatrimônio. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila, e a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação, mais uma. Finalmente, ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo. Pra valer, garantida. Se animou, se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí, ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação, reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem horrorizadas com ele: violência não. Podemos agora meditar por 1 minuto? Procuremos sentar com a coluna reta e observar o sino que marca o início e o fim. Fechemos nossos olhos e respiremos profunda e lentamente. Paz e bem.